Essa ação foi uma máquina de dividendos em 2021, pagando algo em torno de 20%. E a projeção para 2022 é de até 25%, somente em dividendos. Essa empresa provavelmente irá distribuir algo em torno de 60 a 70 bilhões em dividendos. Ou seja, um retorno de cerca de 5 anos, levando em consideração que a capitalização de mercado dessa empresa hoje está aproximadamente na casa dos 69 bilhões. Eu já ganhei muito dinheiro esse ano com essa ação e eu vou te contar tudo sobre ela nesse vídeo, mas só depois da vinheta. E antes, recadinho rápido, eu sei que você está ansioso para saber, mas eu só quero te dizer que se você quiser aprender comigo todos os dias, me segue no Instagram, @carol.jovens, porque eu abro caixinha de pergunta toda semana e respondo dezenas de perguntas, beleza? E agora vamos lá. Se você pensou na Petro 4, você acertou. Essa ação nos últimos 12 meses pagou 20% somente em dividendos, sem considerar a valorização do ativo de quase 30%. Inclusive foi o ativo que mais me gerou dividendos esse ano. Somente na última distribuição de dividendos eu recebi R$ 1,60 por ação. Isso é muita coisa. Mas você provavelmente está se perguntando, Carol, mas será que vale a pena investir em estatal, principalmente nesse país, né, nessa loucura aqui que é esse Brasil? Eu, Carol, não gosto de investir em estatais. Porém, entretanto, contudo, quando o ativo ele fica absurdamente barato na nossa cara, na nossa frente, não tem como. Eu tenho que comprar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, em alguns momentos, na minha visão, vale sim o risco de você ter uma estatal na sua carteira de investimentos. Não quer dizer que porque eu tenho Banco do Brasil e Petro na carteira que eu vou carregar elas para longo prazo. Exemplo, eu nunca gostei muito de Banco do Brasil. Antes da pandemia, a ação chegou a bater R$ 48, então para mim não era interessante. Mas pós-pandemia, a ação chegou a bater R$ 20, R$ 25, não tinha como eu não comprar. Então eu, inclusive, permaneço na ação do Banco do Brasil e quando ela chegar em um determinado patamar que eu não veja mais, um upside, eu vou sair da operação. E Petro foi a mesma coisa, eu nunca tinha investido em Petro antes, A primeira vez que eu comprei foi nessa intervenção que nós tivemos do Bolsonaro, que a ação caiu para R$ 19, R$ 20. Foi ali que eu vi uma grande oportunidade de compra. Então eu comprei a ação, ela chegou a subir, eu vendi grande parte quando ela bateu R$ 28, R$ 29, depois ela caiu de novo, eu comprei de novo, vendi grande parte e agora tenho só um pouquinho ali que eu quero carregar um pouquinho por conta da tese de investimentos que eu acredito que é o que eu vou te mostrar exatamente agora. Primeiro ponto é que a Petro divulgou a sua nova política de dividendos e isso foi muito bem visto, pelos bancos, pelas casas de análise, enfim. Agora o pagamento será a cada 3 meses, com uma expectativa de dividend yield em torno de 5% por trimestre ao investidor. A previsão de dividendos é algo em torno de 60 a 80% da geração de fluxo de caixa livre, que vai implicar em um dividend yield anual de 20 a 25%. E, além disso, o nosso segundo ponto é que a gente tem que olhar também a questão do potencial de valorização do ativo, e não somente os dividendos. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, grande parte das casas de análise estão com recomendação neutra ou de compra. Inclusive, o próprio Bank of America está com preço-alvo de Petro de R$ 43. Isso dá mais ou menos uma valorização aí de 40%. Outra coisa que também precisa ser levada em consideração é o preço do petróleo Brent. O petróleo Brent ele é negociado na Bolsa de Londres, com produção no Mar do Norte da Europa e na Ásia. Eu estou falando isso porque nós também temos o petróleo WTI, que é um tipo de petróleo muito mais pesado produzido nos Estados Unidos. Então, nos cálculos de analistas, quando a gente está falando de Petrobras,
o petróleo levado em consideração é o petróleo Brent, e agora você já sabe a diferença entre ambos. Então, essas projeções aqui, né, que eu citei para você de dividendos de até 25%, foi levando em consideração o petróleo Brent, né, de longo prazo no preço de $55 o barril e um câmbio em torno ali de R$5. Eles também destacam que a curva atual do Brent aponta para um preço médio de $66 o barril e o câmbio ali algo em torno de 5,5. Então, por mais que a gente tenha visto, né, a queda do petróleo Brent nos últimos dias, vou até colocar o gráfico aí na tela para você ver, isso não é ruim. Por quê? Com o Brent muito alto, ele acaba pressionando muito o preço da gasolina aqui no Brasil. Você é brasileiro, você deve saber que a gasolina está, né, com um preço muito alto. Então, com a queda do petróleo Brent, o risco de interferência política, de algum ruído ali político na empresa, como nós tivemos alguns meses atrás, acaba diminuindo, acaba minimizando esse risco. Então, o petróleo, né, ter uma queda e ficar mais ou menos naquela faixa de preço que eu citei é algo saudável a longo prazo para a empresa. Agora, né, vamos falar dos riscos. Vocês sabem que todas as empresas envolvem riscos, né? Então aqui eu citei alguns pontos positivos, citei alguns dados para dar embasamento, mas a gente sempre tem que entender quais são os riscos. Então o primeiro é que as eleições são ano que vem, né? E só Jesus sabe o que vai acontecer. Então isso pode pressionar sim os papéis da Petro no curto prazo. Então você tem que estar ciente disso. Segundo, a gente pode ter mudanças no governo, a gente pode ter mudanças dentro da empresa, né, da Petro, a gente pode ter intervenções. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E agora eu quero saber de você. Coloca aqui embaixo se você já tinha Petro na sua carteira. E segundo, coloca se você achou interessante entrar em Petro agora ou não, né? Afinal, ela já bateu aqui hoje quase R$29. Jovens, finalizamos por aqui. Assistiu até o final? Não esquece de deixar o seu like no vídeo e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!